Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se, prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormias. E se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Pode sentar um pouquinho. Vocês notaram que no Sábado Santo eu não fiz homilia, né? É também porque nem precisava fazer homilia, né? Com aquele, né? Tanto de leituras, tanto de símbolos e sinais, né? Mas é importante a gente ir, né, durante a semana, vamos dizer assim, degustando ainda o Sábado Santo, né? Ontem na missa, eu falei, na missa de manhã, eu falei da primeira leitura do livro do Gênesis. Na missa da noite, eu falei da segunda leitura do livro do Gênesis. E hoje, nessa missa, eu vou falar da terceira leitura do livro do Êxodo, né? Que é aquela imagem, né, belíssima, da travessia do povo de Israel a pé enxuto pelo Mar Vermelho. É que o faraó, com muito custo, depois de experimentar as 7 pragas do Egito, libertou o povo de Israel, deixou o povo ir. Só que quando o faraó deixou o povo ir, ele se arrependeu, porque ele estava perdendo mão de obra, né? E aí ele coloca cavalos e cavaleiros atrás do povo de Israel para persegui-lo, né, na tentativa de que o povo não conseguisse. E aí o povo chega, né, misteriosamente, diante do mar, né, e você imagine a situação de Moisés. Se você fosse Moisés, você estivesse lá no lugar de Moisés, olha só que situação bem interessante. Às costas dele, os soldados do faraó com seus cavalos e cavaleiros. Soldado, então tem que fugir dos soldados. À frente, o mar para atravessar. Talvez, assim, muito talvez, Moisés não soubesse nadar, né? Agora você imagina como é que ia fazer? Se parar, vai ser engolido pelos soldados. Se avançar, tem o mar, né? Me perdoe a brincadeira, mas eu fico pensando assim, Deus olhou para Moisés e viu que Moisés não parou quando chegou no mar. Deus disse assim: se eu não abrir o mar, esse homem vai matar meu povo afogado. Então Deus fez assim, e o mar se abriu, e Moisés passou, né? É medonho a gente pensar nisso, porque vejam, depois que o povo de Israel passou, eu fico pensando cá com os meus botões uma coisa. Aqueles cavalos e aqueles soldados, eles eram um pouquinho lerdos, né? Porque qual o tamanho do mar que eles atravessaram? Não sei se você parou para pensar nisso. Mas qual o tamanho do mar? E o texto diz que depois que passou o último homem lá com
Porque não é só a gente atravessou pelo Mar Vermelho tudo que o povo de Israel tinha. Tinha cabrito, tinha carneiro, tinha vaca, tinha cavalo. Atravessou tudo, a pé enxuto, e saiu do outro lado. Aí quando terminou de passar lá do outro lado, o que Deus fez? Fechou. O cavaleiro morreu tudo, no meio do mar. É um filme que eu assisti quando criança, não sei se vocês lembram, se vocês assistiram, desenhos bíblicos que falava. E é bonito ver que quando o mar fechou, os cavaleiros viram de perna para cima, assim, vai afundando no mar. Coisa mais linda. Quando criança, achava bonito aquilo. Observando os cavalos caindo lá dentro do mar, se afundando tudo, morrendo tudo. Mas vejam, não só num recurso de linguagem, mas é justamente este. Aí, alguns contestam se o mar era mar, alguns dizem que era um riozinho só, alguns dizem que era um laguinho, mas não vem ao caso se era mar ou se não era mar. O que vem à nossa mente, o que nós precisamos prestar atenção, é o sinal. E qual é o sinal? O sinal é a libertação. A libertação. Por isso que no Sábado Santo a gente faz batizado. Por que a gente batiza no Sábado Santo? Nós batizamos 4. Batizamos uma criança e 3 adultos no Sábado Santo. Para dizer e para mostrar justamente isso. Que com aquela tropa toda que morreu lá no mar, Deus, pelo poder de Jesus, na potência do Espírito Santo, está também concedendo a nós a graça. Então, tudo que não presta, tudo que é ruim, tudo que é pecado, tudo que é mal, tudo que é obra do demônio, tudo que é sinal do mal, fundou no mar. O mar levou. E para que o povo de Israel, então, experimentasse uma nova presença de Jesus. Nova presença de Jesus no Novo Testamento, mas para que o povo experimentasse uma nova presença de Deus. A saída do povo de Israel, a travessia do Mar Vermelho, atravessando o Mar Vermelho a pé enxuto, significa Deus cumpriu aquilo que ele prometeu. Deus cumpriu aquilo que ele prometeu. E a gente fica pensando igualzinho nós, né? Deus, igualzinho nós também cumprimos as nossas promessas, não cumprimos? Alguns prometeram penitência durante a quaresma. Alguns não conseguiram cumprir. Alguns esqueceram da penitência que prometeram. Não sei como que isso é possível esquecer da penitência, mas alguns esqueceu. Mas Deus não, Deus prometeu e cumpriu. E qual é o sinal concreto do Novo Testamento de que Deus cumpriu todas as suas promessas? Jesus venceu a morte. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Deus deu ao povo de Israel uma nova chance. Agora em Jesus, o povo está renovado. O povo, em Jesus, o povo adquiriu nova vida, novo sentido de viver, um novo jeito de viver, porque a morte de Jesus e a sua ressurreição dá uma nova explicação para a própria morte. E aí vocês observam a experiência dessas mulheres, que no domingo, de madrugada, as mulheres partiram depressa do túmulo. É importante que você acompanhe a sequência do Evangelho. Lembra do Evangelho do Sábado Santo que a gente proclamou? O que o anjo falou para as mulheres? Eu sei que procurais a Jesus de Nazaré, aquele que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. E o anjo dá às mulheres uma recomendação. Qual é a recomendação? O que nós ouvimos no Evangelho de hoje. Elas saem depressa do túmulo. Então, elas vão no túmulo procurar Jesus para ungir o corpo de Jesus
e de repente elas têm aquela visão do anjo. O anjo diz: ele não está aqui mais, ele ressuscitou. E o anjo diz: vai contar aos discípulos dele que ele ressuscitou, que dirigem para a Galiléia. Aí elas saem depressa. Elas partiram depressa do sepulcro, estavam com medo. Eu acho impressionante essa expressão, vejam só. Estavam com medo, mas correram com grande alegria. Estavam com medo, mas correram com grande alegria. Então vejam, aqui nós precisamos compreender o seguinte: para testemunhar Jesus, para dizer que Jesus ressuscitou, nós precisamos ter pressa, nós precisamos dar linha na pipa, nós precisamos correr, né? Precisamos colocar a asa nas canelas, né? Para anunciar que Jesus está vivo. Jesus está vivo, ele ressuscitou. De repente Jesus, aí veja o espanto, aqui começa o espanto. Então quando eles estão na experiência do anjo, o anjo anunciando e dizendo que elas devem anunciar Jesus, que Jesus está vivo, contar para os discípulos, elas estão com pressa, Jesus aparece. Você tenta imaginar o susto que elas levaram? De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. Para quem até então estava chorando a morte, para quem até então estava decepcionadas com o sofrimento da cruz, com o algoze, né, os algozes da cruz, agora recebe a presença do próprio Jesus. As mulheres aproximaram-se, prostraram-se diante deles, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que dirigem para a Galiléia. Jesus repete a mesma palavra que o anjo tinha dito já, para que não fique dúvidas, que é ele ressuscitou. E o bonito dessa experiência é que Jesus vai se disfarçando, entre aspas, se disfarçando. Ele vai se revelando, ele vai se mostrando, ele vai permitindo que as mulheres o conheçam. Vocês vão ver a experiência de Maria. Né? Porque depois o próximo texto, não sei se já é o texto de amanhã. É o texto de amanhã. Vocês vão ver, né, a experiência que Maria vai fazer. Ela vai pensar, quando vê Jesus, ela vai pensar que é o jardineiro. Também a experiência dos discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús vão pensar que Jesus é um caminhante, um caminheiro que está com eles, caminhando com eles, seguindo para a aldeia de Emaús. Então, e eu gosto de pensar assim: será que o Senhor, será que foram os discípulos que não viram o Senhor? Ou será que foi o Senhor que não se deixou ver? Né? Então, na experiência de hoje, as mulheres foram. E aí tem uma notícia falsa, né? A gente podia dizer, tem um fake news aqui na história que inventaram aqui, né? Usando a linguagem moderna aí. O que é fake news aqui? O que os sumos sacerdotes disseram para os guardas? Deram para eles uma quantia de dinheiro. O que eles falaram para o guarda? Os discípulos dele vieram aí de madrugada, enquanto a gente dormia, e levaram o corpo dele. Para justificar, porque ele não estava mais lá. Ele tinha ressuscitado. Então, vocês entenderam a ideia do fake news? Conte aí para todo mundo que os discípulos dele levaram o corpo dele. Porque não estava mais lá. Como se explica? Ele estava lá, foi crucificado. Foi morto na cruz. O soldado ainda conferiu para ver se ele tinha morto, para não quebrar a perna dele, deixou ele lá na cruz, viu que ele estava morto, furou o lado dele. De repente, não está mais lá no túmulo. Como vai contar para todo mundo que ele ressuscitou? Então, pagaram dinheiro lá para os soldados disseram para todo mundo. E o texto do evangelista termina que até hoje corre essa notícia lá, que o corpo dele venderam. Né? Quer dizer, roubaram o corpo dele, levaram embora.
Os discípulos levaram embora o corpo dele. E aí eu disse na missa de ontem, gente, se alguém tivesse roubado o corpo dele, por que se preocuparia em deixar o lençol dobrado? Né? Mas já que alguém roubou, levava tudo. Não vai deixar o lençol dobrado para dizer que roubou? Não, né? E aí a gente vai experimentando, a gente vai vendo a presença de Jesus. Jesus ressuscitado verdadeiramente está entre nós, como a gente diz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Assim como as mulheres se alegraram por verem o Jesus e às pressas foram contar, nós também devemos nos alegrar com a presença dele. Vocês vão observar, eu vou usar essa frase, essa semana talvez eu fale ela 3 ou 4 vezes. No mistério da ressurreição, Jesus brinca de esconde-esconde conosco. Como que é o esconde-esconde que Jesus brinca? Então, quando a gente brincava de esconde-esconde, como é que funcionava? Você se escondia e alguém ia procurar. Quando a pessoa encontrava, invertia. A pessoa se escondia e você ia procurar. Você lembra da brincadeira de criança que vocês faziam? As criançadas de hoje em dia brincam só com o celular, não sabem mais o que é isso. Né? Mas Jesus brinca de esconde-esconde conosco, só que tem uma diferença. Quando ele se esconde, ele pede para a gente procurar. Quando a gente o encontra, ele pede para a gente continuar procurando. Entenderam? Quando a gente encontra ele, quando ele se esconde, ele pede para a gente procurar. Quando a gente o encontra, ele pede para a gente continuar procurando. Né? O que ele vai fazer com os discípulos de Emaús. Vou usar a expressão já para preparar o seu ouvido e o seu coração para você acompanhar a linha de raciocínio. Nós vamos experimentar, no tempo da Páscoa, uma presença na ausência. Pronto, agora o padre deu nó na cabeça. Mas como que alguém está ausente e está presente? Se está presente, não está ausente. Se está ausente, não está presente. Nós vamos experimentar uma presença na ausência. Vocês vão entender quando vocês ouvirem o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, os discípulos de Emaús. Vocês vão entender o que o padre está querendo dizer com essa ausência na presença. Então, que nós possamos fazer a experiência do ressuscitado nesses dias e renovar a nossa esperança, a nossa fé e a nossa alegria para anunciá-lo nas diversas realidades do mundo onde nós estaremos inseridos durante estes dias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.